Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do nosso Contraturno Digital. Sou a professora Maristela, do 8º ano. Vamos para mais uma aula? A aula de hoje é de número 16. O nome da aula é Nosso Jeitinho Brasileiro de Falar. Olha o nosso objetivo. O nosso objeto de conhecimento é variação linguística, linguagem coloquial, regionalismo e linguagem técnica. Quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha da palavra, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, com a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo de se expressar. Veja quantos fatores empregamos para adequar a nossa fala à situação e ao grupo em que nos encontramos. Vamos ver um vídeo para entendermos melhor. Asa branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Luiz Gonzaga. As variações linguísticas são classificadas. Tipos diferentes de variações, ok? Variações geográficas ou diatópicas, variações sociais ou diastráticas e variações estilísticas ou diafásicas. As variações linguísticas, vamos ver uma por uma. As variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Podemos ver essas diferenças quando elas se tornam óbvias, quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Olha a diferença, brasileiro, angolano e português. Então, há uma diferença entre cada um deles. Nos 3 países fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala, porque cada povo sofreu influência de países diferentes também. Temos também, vamos observar alguns exemplos dessas diferenças regionais dentro do nosso país, do Brasil. Diferentes palavras para os mesmos conceitos. Temos aí aipim, mandioca e macaxeira. Em cada região nós conhecemos por nomes diferentes o mesmo substantivo, né? Também a abóbora, jerimum, moranga e também o famoso geladinho aqui, em outro lugar, em outra região é dindim e em outra região é sacolé. Diferentes sotaques, dialetos e falares. Todas variações linguísticas de regiões diferentes. Olha aí, o dialeto do caipira, o dialeto do gaúcho e o dialeto do baiano são diferentes porque sofreram influências de povos diferentes em sua povoação, no povoamento do lugar onde eles vivem. Redução de palavras ou perda de fonemas também influencia bastante no modo diferente de se falar em cada lugar, em cada região. Para nós, na língua culta, o substantivo chama-se velho, mas na fala é véio para algumas pessoas de alguns lugares. Mulher é mulher, cantar é cantar.
E enxoval é enxovar. Tudo isso influenciado pelos povos que colonizaram esses lugares. Então nós podemos perceber que em cada lugar é um jeito diferente de se falar. Variações diastráticas sociais. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. A gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como uma linguagem informal e também falada pelos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. Entre as linguagens informais, nós temos ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Temos aí um jogo de futebol, né? E dentre esse jogo de futebol, um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho, com significado específico, que vai ser bem diferente do que nós vamos entender. Ele pode não ser entendido por um falante que não goste de futebol, ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. Carrinho para uma criança é um brinquedo. Na linguagem do futebol, é um jogador que dá uma entrada no outro jogador para tomar sua bola. Então isso chama-se carrinho, essa entrada. Vamos ver agora então a apresentação de uma capoeira, uma dança de capoeira. Um grupo de capoeiristas pode facilmente falar de uma meia-lua. O que é uma meia-lua para nós? Pensamos no astro, né? Na lua. Enquanto as pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico. Meia-lua na capoeira é uma das manobras que eles fazem na hora da luta. Entre as variações linguísticas, nós temos as variações linguísticas estilísticas ou diafásicas, que são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a linguagem vai variar entre a linguagem formal e a linguagem informal, ok? Assim, o vocabulário e a maneira de falar com os amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego e também serão diferentes daquelas usadas para conversar com nossos pais ou nossos avós. As variações estilísticas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta o ambiente e expectativas dos interlocutores. Vamos ver aí. Linguagem formal. Ela é usada em situações comunicativas formais, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial, etc. Já a linguagem informal é usada em situações comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com os amigos, etc. Nesses casos, há o uso da linguagem coloquial ou informal. Dentro da variação linguística, estilística e linguagem informal, nós temos a gíria. A gíria está relacionada à linguagem de grupos de jovens. Cada grupo tem sua gíria própria. Também temos o jargão. O jargão está relacionado à linguagem de grupos profissionais. São palavras técnicas que são usadas por grupos profissionais diferentes. Dentro da linguagem informal, nós temos que é um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. Estamos falando da gíria. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos sociais, de grupos de jovens, skatistas, surfistas, rappers e outros grupos também. E temos os jargões. O jargão é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais. Por exemplo, professores, médicos, advogados, têm palavras técnicas que são comuns entre eles. São gírias que não são entendidas por outras pessoas. Vamos para o nosso aplicando?
Vamos para a nossa questão. Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Euricão: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas eu não quero falar com ele. Benona: mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão: passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, como todo aquele dinheiro, que tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais, e o peste me traiu. Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro, e vem louco atrás dele, sedento, atacado da verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro como um cachorro da molesta, como um urubu, atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. É um texto de Sua Suma, é um texto teatral. Vamos ver a questão que se refere a ele. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para a. Marcar a classe social das personagens. B. Caracterizar usos linguísticos de uma região. Letra C. Enfatizar a relação familiar entre os personagens. Ou letra D. Sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Pensem aí, qual das alternativas que é a correta? Vamos ver? Então, esse texto, nesse trecho onde fala o peste e cachorro da molesta, contribui para caracterizar usos linguísticos de uma região. Vamos ver o comentário a respeito dessa resposta, dessa questão. Nessa questão, aborda-se a variação geográfica. Ela corresponde às diferenças observadas na comparação entre o uso linguístico em diversas regiões do país ou quando comparamos os usos dos diferentes países de língua portuguesa. Então, o peste e molesta está relacionado à região Nordeste, ok? Então, vamos para as nossas considerações finais. Vamos ver as variações linguísticas que nós estudamos hoje. Variações linguísticas geográficas. Tem a ver com regiões. Então, geográfica, cada região fala de uma forma diferente. É errado ou certo? Certíssimo. Cada região tem seu jeito específico, especial de ser e de falar, de acordo com a influência que tiveram dos povos que vieram colonizar o nosso país. Então, cada região tem seu jeito diferente, mas também dentro da própria região nós temos diferença entre as pessoas da capital e as pessoas do interior. Também há uma variação linguística aí, tá? Nós estudamos também sobre as variações linguísticas sociais, que estão relacionadas aos grupos sociais. Crianças, jovens, adultos, idosos, profissionais de áreas diferentes, grupos diferentes, skatistas, hackers e outros grupos, roqueiros, todos têm uma forma diferente de se comunicar. Estudamos também sobre a variação linguística estilística. A variação estilística está relacionada às linguagens. Linguagem formal é aquela linguagem que está dentro da estilística e acontece numa interação social na qual as pessoas precisam se preocupar com a forma de falar. As pessoas precisam se preocupar com a norma culta da língua. E aí, onde acontecem essas interações sociais? Palestras, reuniões, entrevista de emprego. Nós temos que nos preocupar, estar falando de acordo com a norma culta da língua. Mas temos também a linguagem informal, que é aquela que acontece numa interação social bem descontraída. Onde acontece? Num piquenique, num parque de diversão, assistindo um filme, comendo pipoca com nossos amigos. Nós não temos que nos preocupar se estamos conjugando certo o verbo e se há concordância entre sujeito e predicado, não é? Então, foi isso que nós estudamos hoje.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima oportunidade. Não se esqueçam, estamos esperando vocês no nosso canal YouTube. Faça sua inscrição, Contraturno Digital. Tchau, pessoal, até a próxima!